Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, 3 projetos que tramitam em regime de urgência estão em pauta para votação. Um deles autoriza o governo do estado a doar uma área ao município de Cariacica para a construção de uma praça de esportes e lazer. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia e já passo a presidência para o nosso vice-presidente, deputado Marcelo Santos. Obrigado. Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Muito obrigado. Nesse momento, então, os deputados que gostariam de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Infelizmente, nós perdemos o nosso amigo do Batalhão de Trânsito, Cabo Manuel dos Reis Correia, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Um excelente motociclista, também durante muito tempo serviu na manutenção das motocicletas do Batalhão de Trânsito e serviu com muita determinação e prestou grandes serviços à comunidade capixaba, defendendo o povo contra a criminalidade. E por onde passou, fez grandes amizades. É um dia lastimável para nós, uma perda irreparável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Magés. Presidente, boa tarde aos demais colegas. Presidente, nós ainda estamos impactados com uma tragédia que ocorreu lá em Santa Maria de Jetibá, que é minha terra natal. Os jornais têm divulgado amplamente, né? 2 irmãs vieram a óbito. A mãe encontra-se em estado muito grave ainda, internada no hospital. E nós gostaríamos, então, de lamentar imensamente essa tragédia ocorrida lá, que vitimou as irmãs Angélica e Fernanda. E um momento também, né, que é de pedir silêncio, 1 minuto de silêncio, deputado Marcelo Santos. Mas, assim, a humanidade, ela nunca foi boa, né? Ao longo da história da civilização, não pode-se dizer que teve um momento que a humanidade foi boa. Tragédias sempre ocorreram, mas nos últimos tempos, não sei se pela facilidade que a gente tem de acessar informações, é de assustar o grau de violência e de maldade, né, de crueldade nos crimes que têm ocorrido, e muitos desses crimes vinculados à violência doméstica. Então, gostaríamos aqui de pedir 1 minuto de silêncio pelo assassinato dessas 2 irmãs, externar as nossas condolências a todos os familiares e amigos e a população de Santa Maria, que está chocada. Como todo mundo sabe, eu nasci e cresci em Santa Maria de Jetibá, que sempre foi um município pacato, né, muito calmo, mas nos últimos anos enfrenta os mesmos problemas que a maioria das cidades. Então, Deputada Irine, nós vamos poder desligar o microfone. Está interferindo aqui na sessão, minha querida. Então, fica aqui registrado, deputado Marcelo Santos, o meu pedido de silêncio e, ao mesmo tempo, as minhas condolências e nossos sentimentos a toda a família e os amigos e a população de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado, deputado Marcelo. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola. Quero também externar as minhas condolências nessa tragédia que aconteceu em Santa Maria de Jetibá. Faço as palavras do Magés, que é a minha. Tive a informação agora há pouco, parece que a mãe também veio a óbito, mas ainda não está confirmado. É um momento de extrema tristeza no município de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado. Mais algum colega deputado, deputada, gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio? Não tendo, eu quero me somar à manifestação do deputado Sérgio Magés, que é Adilson Espíndola, infelizmente, prestar aqui homenagem à família, essa tragédia ocorrida no município
de Santa Maria, também prestar minha homenagem ao falecimento do policial, amigo deputado Capitão Assunção. Então, nesse momento, façamos todos um minuto de silêncio, se colocando assim em posição de respeito. Mais uma tragédia. Ali é o que mesmo? Associação Especialista. Peraí, 89, 90, 09. Muito obrigado. Registrar a presença de servidores públicos no nosso Estado, reivindicando a votação do PL 89, PL 90 e o projeto de lei complementar 09. Naturalmente, a Casa, através do nosso presidente, está discutindo com alguns setores e não tenha dúvida que as matérias naturalmente entraram na pauta no tempo em que a presidência, no caso o presidente Eric, entender. Item 1 da pauta, ofício 016-2022, deputado Marcos Madureira, ciente a Secretaria para registrar o comunicado e arquivar o processo. Projeto de lei 123-2022, deputado Bruno Lamas, junto ao projeto de lei 1030-2019. Dispensar a ata e aprová-la como lida, conforme prevê o regimento interno e a disponibilidade no nosso site. Projeto de lei 124-2022, deputado Rafael Favato, junto ao projeto de lei 772-2021. Projeto de lei 125-2022, deputado Rafael Favato, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 126-2022, deputado Marco Garcia, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e de Finanças. Projeto de resolução 01-2022, deputado Janete de Sá, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e de Finanças. Requerimento 09-2022, deputado Teodorico Ferraço. Defiro. Do item 8 ao item 30, trata-se de requerimento de informação de autoria do deputado Capitão Assunção. Meu despacho único para todos eles é ofício. Segunda fase do expediente, nesse caso, sujeita a deliberação. Antes, porém, eu ouço o deputado Sérgio Majewski. Dari falou que Vossa Excelência ia se manifestar. Naturalmente, todos aqui aguardando esse manifesto. Nesse caso, sujeito à deliberação, 31º item da pauta, requerimento de urgência 53-22, deputado Vandinho Leite, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 32, requerimento de sessão solene, 63, da Comissão de Educação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 33 ao item 119, tratam-se de indicações das comissões parlamentares, das senhoras e senhores deputados, que nesse caso colocarei em conjunto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Para justificação de voto, deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa e também aos servidores que se encontram aqui na galeria. Presidente, eu quero parabenizar os nossos pares pelas indicações e agradecer também por haverem votado na unanimidade as 56 indicações que fizemos através da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Eu agradeço aqui meu vice-presidente, Capitão Assunção, também os membros efetivos, Torino Marques, Luciano Machado e Carlos João. Todas as 56 indicações foram destinadas aos municípios para adoção de legislação contendo proibição de linguagem neutra na forma direta e indireta nas instituições de ensino privado do município. A semana passada nós fizemos aí uma série de indicações a todos os municípios com relação ao incentivo também às empresas para a contratação do menor aprendiz. Nós sabemos da importância desses jovens quando têm a oportunidade, até mesmo pelo fato de que para manterem os estágios, eles têm que também ter uma média de aproveitamento escolar, acima do 7. Deputado Dari Pagung. Isso é muito importante. Na nossa época nós não tivemos essa oportunidade, mas hoje nós precisamos de dar oportunidade aos nossos jovens. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Ok, deputado delegado Danilo Baense. Antes, porém, de passarmos para a próxima pauta, eu quero só declarar aprovado todas as indicações.
Passamos então à fase da ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 733, deputado Fabrício Gandini, na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marco Garcia se prevaleceu do prazo. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça. Passa a palavra ao deputado Marco Garcia. Senhor presidente, vou manter o prazo. Mantido o prazo, passamos para o próximo item. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 103, 2021, deputado Emílio Mameri. Na comissão... Na comissão de turismo, o deputado Torino Marques se prevaleceu do prazo regimental. Essa presidência pergunta ao deputado Torino se ele mantém o prazo ou está apto para relatar. Mantém o prazo. Senhor presidente, muito boa tarde a todos que nos assistem nesse exato momento. Agora são 3 horas e 10 minutos. Estamos no início de mais uma semana. Que Deus abençoe todas as famílias do meu glorioso e amado Espírito Santo. Senhor presidente Marcelo Santos, Dari Pagung, líder do governo, também o vice-líder do governo Marcos Garcia, sempre com a barba bem aparada, isso é muito bom. O homem de Linhares, satisfação grande. Senhor presidente, estou apto a relatar sim. Vossa Excelência, então, tem a palavra e nós todos estamos aqui com a satisfação enorme em ouvi-lo. Prazer é meu, prazer é meu. Olha, trata-se do projeto de lei número 103/2021, de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, que acrescenta o item, o anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Rio Novo do Sul o título de capital estadual do Jussara. Eu tive, com certeza, a honra de emitir parecer pela Comissão de Turismo e Desporto, momento em que pude notar que o objetivo da proposta é dar maior visibilidade ao tema e também impulsionar a criação de políticas públicas voltadas ao incentivo e fomento deste ramo do agronegócio industrial e orgânico familiar, agregando divisas para o município, deixando claro que isso se amolda a conveniência e necessidade da proposição, que já possui parecer pela constitucionalidade. Muito bom. Desta forma, senhor presidente, emiti parecer pela aprovação do projeto de lei número 103/2021, de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, que acrescenta item ao anexo 1 da lei número 10.974, de janeiro de 2019, conferindo ao município de Rio Novo do Sul o título de capital estadual do Jussara. Um abraço muito grande aí para o Galão, também o Jô, lá de Rio Novo do Sul, 2 pessoas que eu trago dentro do meu coração, que fazem um trabalho maravilhoso nesse grande município, Rio Novo do Sul, ali pertinho de Iconhé. Então, o meu voto aqui pela Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, da qual sou o vice-presidente, deputado Carlos João é o presidente, é pela aprovação desse projeto de lei. A capital do Jussara, título ao município de Rio Novo do Sul, senhor presidente. Deputado Carlos João, o senhor está presente, deputado? Presente, Torino. Eu acompanho o relator. Ok. Voto favorável, acompanhando o relator. Também mais um voto, deputado Marcos Garcia, vice-líder do governo. Como vota Vossa Excelência, Marcos Garcia? Item 2. Eu quero ver, Marquinhos. Item 2. Vai, vota contra aí, Marquinhos. Item 2. Voto com Vossa Excelência. Aprovado na Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, devolvo a palavra ao líder do governo que está presidindo a sessão nesse exato momento, Dari Pagung. Obrigado, deputado Torino Marques. Convoco a Comissão de Finanças. Deputado Freitas, no momento, não está presente. Deputado Marcelo Santos. Avoco a matéria para relatar, convoco os senhores membros da Comissão de Finanças e peço prazo regimental, senhor presidente. É regimental. Quero passar a presidência do deputado Marcelo Santos. Isso é bola, isso é bate-bola. Tendo solicitado prazo do segundo item na Comissão de Finanças, agora passamos para o terceiro item da pauta, regime de urgência, o projeto de resolução 33/2021. Nesse momento eu convoco a Comissão de Justiça, o deputado Fabrício Gandini, para oferecer parecer oral à matéria.
Senhor presidente, eu vou pedir prazo da matéria para analisar. Obrigado. Tendo pedido prazo, terceiro item da pauta. Passamos ao quarto item, discussão prévia, projeto de lei 318/2019, na Comissão de Justiça. Todos os pareceres, né? Ok. Todos pela inconstitucionalidade? Eu queria perguntar aos colegas deputados presentes, nós temos aqui 20 projetos na pauta, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, já para ser apreciado no plenário. Eu estou falando do item 4, 5, 6, 7, 8, 9, até qual, Casagrande? Até o item 23, já disponibilizado. Todos os colegas deputados têm já noção, porque ele foi disponibilizado. Eu pergunto se nós poderíamos fazer, uma vez que é o plenário que vai votar, poderíamos votar em conjunto, porque é o mesmo parecer do item 4 ao item 23. Todos pela inconstitucionalidade. Eu pergunto aos deputados, então... Isso é regimental? Como votar a indicação em bloco? Porque, na verdade, o parecer é único para todos eles. Os deputados concordam? Permaneçam como se encontram. Aprovado, então, do item número 4 ao item 23. Em discussão, não havendo quem queira, não deputado inscrito, encerrar a discussão. Em votação, os pareceres do item número 4 ao item 23. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado todos os pareceres ao projeto, ao arquivo geral. Passamos então, nesse momento... Entendi. Deputado Dari, Vossa Excelência quer se manifestar? Eu gostaria, estava aqui conversando... Nós também gostaríamos que Vossa Excelência se manifestasse. Deputado Marcelo Santos, nosso presidente, primeiro quero registrar a presença de todos os funcionários que estão aqui nessa casa e gostaria de cumprimentar de forma muito especial os funcionários da Prodeste, está aqui presente com o seu presidente, buscando a aprovação do PL da categoria. Os funcionários da Prodeste, na verdade, eles conectam o Estado do Espírito Santo. Então, queria aqui parabenizar todos vocês. Sejam bem-vindos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Torino, lhe considerarei pela ordem, mas eu quero só registrar que está conosco aqui a nossa procuradora do Estado, doutora Cristina Moraes, que é um prazer tê-la aqui conosco. Veio fazer um registro em nome da categoria e é sempre bem-vinda, até porque temos respeito enorme pela Procuradoria do Espírito Santo, né, do nosso Estado. E ela de carreira está aqui conosco, nos prestigiando. Prazer estar contigo. Com a palavra o deputado Torino Marques. Ok, senhor presidente. Eu quero também aqui fazer um cumprimento muito grande, às 3 horas e 17 minutos, aos servidores que lotaram a nossa galeria hoje. Parabéns para vocês. Em especial os servidores da Educação, da Prodeste, da Cefaz e o Instituto Jones Santos Neves. Senhor presidente, público que nos assiste, para vocês terem uma ideia, os servidores que tanto se entregam para atender o nosso povo e manter o Estado funcionando, mesmo nos momentos mais difíceis, hoje dependem muito de nós, deputados, para falar em nome deles. O que pude perceber nos projetos enviados foi que o percentual de aumento foi muito aquém do merecido e do justo. Muito aquém. As perdas inflacionárias não foram sequer mitigadas nos percentuais. Delegado Danilo Baense, meu amigo Capitão Assunção, a gente vê o dia todo diversos projetos de leis com gastos que não são prioridade para o nosso povo, assim como não são prioridade para os nossos servidores que hoje precisam e merecem um reajuste salarial muito mais digno. Aliás, tem um dos projetos do governo que cria carreira nova e equipara diversos servidores de várias pastas e autarquias a uma só
nomenclatura que vai gerar uma disparidade enorme, pois servidores que serão equiparados terão um aumento efetivo no salário muito maior do que qualquer reajuste. Diversas carreiras estão aguardando até hoje melhorias ou mesmo um plano de carreira. Muitas delas, como a do Instituto Jones, das polícias penais e outros, estão há mais tempo esperando um sinal de valorização do trabalho e regras claras do plano de carreira para promoções e melhora dos vencimentos, mas foram ignoradas e preteridas por esses projetos dados como mais importantes pelo governador Casagrande. Rapidamente, para concluir, senhor presidente, são valores que poderia ter sido mais bem distribuído para todos os servidores, sim. Por fim, quero deixar claro também a minha indignação e fazer coro às vozes de uma categoria que foi esquecida e excluída dos projetos, os aposentados, senhor presidente. O governo deixou claro que, enquanto ajuda alguns da atividade para projeto de governo e reeleição, esses aposentados que já deram o suor, sim, para nosso Estado, foram abandonados de vez. A todos os servidores fica aqui o meu apoio incondicional. Me coloco à disposição para lutar o bom combate ao lado de vocês, batendo sempre da cintura para cima, de forma séria, tá? E nunca da cintura para baixo. Parabéns para vocês, que Deus abençoe, estamos aqui. Obrigado, deputado Torino Marques. Terminada então a fase das manifestações de justificação de voto. Antes, porém, eu ouço o deputado Sérgio Magés. Muito obrigado. Deputado Marcelo, às vezes assim, as pessoas, eu cumprimento aqui com muita alegria as pessoas os funcionários do Estado que hoje estão nas galerias, e concordo com a pressa que eles têm para que isso seja votado rápido, aliás, já podia ter sido votado, mas às vezes fica assim, a Assembleia Legislativa não vota, os deputados não votam. Para a gente votar é preciso que entre na pauta, e não está na pauta. Então, assim, isso depende do presidente da Assembleia colocar ou não na pauta, né? Nós não temos o poder de colocar isso na pauta, precisa de uma atuação do próprio presidente, para que a gente acelere esse processo, para ficar claro, porque senão às vezes diz assim, os deputados não votam, mas existem coisas que não estão na nossa alçada poder fazer ou não. Dependemos que o presidente coloque, paute isso para que a gente possa votar, ok? Obrigado, deputado Sérgio Magés. Passamos então à fase das comunicações. Nesse momento, com a palavra, o deputado Freitas. Estando ausente, deputado Fabrício Gandini. Estando ausente, deputado Hudson Leal. Estando ausente, deputada e ministra Irini Lopes, pelo tempo regimental. Nesse momento, eu passo a palavra para a ministra Irini Lopes. Agradeço, presidente. Bom, boa tarde a todas, todos e todes que estão aqui presentes, meus colegas, servidores da casa, servidores do Estado que estão aqui, buscando os seus direitos, fazendo a mobilização que precisam fazer para defender os seus direitos, e é sempre importante que a sociedade esteja presente para acompanhar os trabalhos dessa casa. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão, gostaria inclusive que o nosso presidente pudesse estar presente aqui agora, embora a sessão esteja muito bem presidida pelo nosso amigo Marcelo, mas entendo que nós estamos num momento em que esta casa e o governo do Estado precisam dialogar para que as pendências em relação às definições referente às alterações nas diversas categorias que compõem o serviço público estadual possam ser discutidas, votadas e decididas.
A mim me preocupa o exíguo prazo que a gente tem para definir as questões, definir e votar os interesses dos trabalhadores, negociando com o governo. Eu acho que essa casa precisa dialogar com o governo. Precisamos ter um tratamento isonômico entre as diversas categorias, dos diversos serviços públicos que são de responsabilidade constitucional do governo do Estado. Eu acho que nós devemos colocar esses interesses acima de qualquer outro interesse neste momento. Então, portanto, o diálogo, ele deve ser iniciado o mais breve possível para o bem dessas categorias e para a solução dos problemas pendentes, sejam eles de acesso e ascensão à carreira, sejam eles de natureza do reajuste salarial, todas essas alterações que foram feitas aí nessa nova modelagem administrativa apresentada pelo governo. Então, assim, não pode ser... nós não podemos cruzar os braços e ficar aguardando o tempo passar e só tratarmos isso politicamente, porque o que está efetivamente em jogo é a qualidade da prestação do serviço prestada à população capixaba, que é prestada pelo servidor. Se o servidor não estiver com seus direitos garantidos, se não estiver com o que ele almeja na sua carreira profissional, ele não vai estar em condições de atender corretamente a população, que ao fim e ao cabo é por ela que nós todos estamos aqui. É para prestar um serviço a ela, porque são com os recursos que a população provê o Estado. Então, nós como agentes públicos, não podemos simplesmente fazer movimentos exclusivamente políticos. Nós precisamos fazer movimentos que venham de encontro aos interesses das categorias e da população que depende. A maioria da população brasileira não sobrevive sem Estado. Não sobrevive sem Estado. E o Estado, concluo aqui, presidente, e o Estado não sobrevive sem os seus servidores. Por isso, a minha intervenção aqui é no sentido da busca do diálogo para atender a todas as categorias que estão mobilizadas nesse momento, no prazo que se torna cada dia menor. Muito obrigada. Nós que agradecemos a deputada Irine, assumo a presidência, cumprimentando a todos com a paz de Cristo. Também quero cumprimentar a todos os servidores, por quem tenho muito respeito, que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa. E ainda na fase das comunicações, com a palavra a deputada Janete Sá. Boa tarde a todos e a todas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores públicos que se encontram na galeria, clamando pela votação dos seus projetos de lei e projeto de lei complementar que vem do governo. Nós estamos sendo demandados, essa é a verdade, por diversos servidores
que ficaram de fora dessa reestruturação, servidores caracterizados também como atividade meio e que não foram contemplados, e talvez essa seja a razão para essa pressão junto ao plenário também, tanto de vocês, pedindo para que a gente vote e que é justo, mas também daqueles que tentam ingressar no projeto por se considerarem com direito também, e a gente já percebeu que muitos colegas também possuem o direito, são atividade meio e que infelizmente não estão contemplados. Eu falo de um dos projetos que traz essa reestruturação de atividade meio, não são de todos aí que envolvem vocês, mas um deles que tratam da atividade meio. Agora mesmo nós estamos recebendo no nosso gabinete servidores tratando dessas questões. Acredito que todos os colegas que estão aqui estão sendo demandados e pressionados, tanto de um lado como do outro, mas eu tenho a convicção de que nós chegaremos a um bom termo, com um tempo hábil, para que vocês não sejam mais ainda prejudicados. Eu acredito nisso e todos nós estamos lutando por isso aqui nessa casa, para que essa votação se dê, esses projetos, eles são colocados pela mesa diretora e nós, deputados, nós seguimos aquilo que está em pauta, mas está sendo feito um trabalho nesse sentido de ver o que pode contemporizar para a gente votar com a maior brevidade possível, não prejudicando nenhum dos colegas, né, que aqui estão e tantos outros que não puderam vir. Mas eu quero falar também hoje sobre um caso grave. Eu venho retratando aqui esse problema de violências contra as mulheres no Estado do Espírito Santo. E nós tivemos uma situação muito dramática no município de Santa Maria de Jetibá. O crime aconteceu em Alto São Sebastião, que é interior de Santa Maria de Jetibá, onde 3 mulheres foram esfaqueadas a golpe de facão pelo possível marido da mãe dessas moças, dessas meninas. 2 delas, segundo meu colega Adilson, que é de lá da região, as meninas estão aí, né, são moças de lá de Santa Maria, moças de origem pomerana. O suposto criminoso também é de origem pomerana. Eu gostaria que passasse as 3, daí são as 2 que infelizmente estão mortas, e também tem a mãe delas. Passa a mãe delas, daí é uma das meninas, daí, salvo engano, é a Fernanda. Essa daí é a mãe, que também tem estado muito grave, ela era companheira do possível agressor, que está foragido, mas um crime bárbaro contra as mulheres que chocam o Espírito Santo. A mãe também está em estado gravíssimo, isso aí é o possível agressor, e a gente precisa mostrar até para que, se alguém sabe do paradeiro dele, para estar informando a polícia, porque casos dessa natureza precisam ser severamente punidos. Nós não aguentamos mais abrir os jornais e é sempre uma mulher agredida, uma mulher que é discriminada, uma mulher que sofre violência, e mulheres, né, no caso 2 já estão mortas, uma morreu no local, a outra morreu no hospital, e a mãe está em estado gravíssimo. Temos notícia de que ela veio a óbito também. Uma situação que chocou todos nós e choca o município de Santa Maria de Jetibá. Essa mãe e este pai deixaram uma criança de cerca de 10 anos, que assistiu tudo isso, toda essa situação bárbara de feminicídio, chocada com esse quadro, e para o qual nós pedimos à Polícia Civil que faça levantamento no local para poder estar buscando pegar com a maior brevidade possível o assassino. Acredito que ele já deva ter saído do flagrante por conta da hora que aconteceu esse episódio, mas é preciso de que ele seja encontrado e seja preso com a maior brevidade possível. Nós não toleramos, todos os dias é um problema contra as mulheres. Eu quero aqui, só para finalizar, deputado Bruno, porque é uma coisa que realmente choca a gente. Eu estou aqui falando
chocada com a situação, porque não tem como a gente banalizar tantos crimes como as mulheres vêm sofrendo aqui no Espírito Santo. Está sendo feito buscas no momento, suspeito ainda não foi detido, mas quem tiver informação, ligue para 181. 181 é um telefone disque denúncia de nossa polícia, de nossa inteligência, de nossas polícias. Você não precisa se identificar, e mesmo que a pessoa queira se identificar, não é permitida a identificação pelo 181. Não se sabe de onde vem essa ligação. Então, por isso, bota de novo o rosto do possível agressor, quem tiver, e bota na tela da televisão. Quem tiver notícia do paradeiro do possível agressor dessas mulheres que foram vitimadas com a morte, a facãozada, possivelmente pelo seu Valdemir, que por gentileza avise a polícia. Seu Valdemir Plaster precisa ser encontrado, até mesmo para ele, ele está prestando contas com a justiça desse ato arbitrário, atroz, covarde, que desferiu contra 3 mulheres indefesas, que foram pegas desprevenidas e tiveram a sua vida ceifada, deixando uma órfã de 10 anos, por conta ainda dessas violências que acontecem em decorrência da questão de gênero. É muito triste. O Espírito Santo acorda nessa segunda-feira, deputado Bruno, de luto, triste mais uma vez com as violências que acontecem com as mulheres no estado do Espírito Santo, que nós temos que abominar, que nós temos que lutar contra esse flagelo, que nós temos que nos unir a todas as forças de poder e a sociedade civil organizada para poder combater esses crimes contra as mulheres no Espírito Santo. É o que tenho para dizer, agradecendo a essa mesa pela tolerância. Obrigado, deputada Janete. Antes de passar ao próximo inscrito, tem um comunicado da mesa, considerando que o projeto de lei 632/21 do deputado Gandini, que obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico a promover o enquadramento automático de imóvel como beneficiário da tarifa social, foi lido no expediente dia 25/10/2021 e recebeu despacho de junte-se ao projeto de lei 416/2019, considerando que o autor do projeto apresentou requerimento de desanexação e o mesmo recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral, determina sua tramitação regimental separadamente e que o despacho dessa presidência seja retificado, sendo, abre aspas, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, o presente projeto de lei seja encaminhado às comissões de Justiça, Cidadania, Saneamento, Assistência Social, Defesa do Consumidor e Finanças. Com a palavra o próximo inscrito, o deputado Luciano Machado. Deputado Bruno, enquanto o Luciano não chega na tribuna, queria registrar a presença aqui de vários alunos que estão aqui visitando a Assembleia Legislativa, visitando o nosso plenário, e ainda não chegou aqui o nome da escola e nem o professor, mas sejam bem-vindos, todos. Solicito que seja encaminhado aqui, por favor, o nome da escola, o professor que acompanha, para que nós possamos fazer aqui a citação, e também parabenizo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Com a palavra o deputado Luiz Durão. Deputadas, deputados, servidores dessa casa, imprensa, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Alunos, professores, sou membro da Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conhecida como CIPS Rio Doce. Essa semana iniciamos atividades importantes
pelo Dia Mundial da Água. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai receber até a próxima sexta-feira pesquisadores de vários estados que farão palestras, painéis e debates com o tema voltado ao meio ambiente. Vamos democratizar informações e ouvir professores, alunos e a sociedade civil organizada sobre a qualidade dos rios e também propostas para superar os problemas que afetam o meio ambiente, como desastres ambientais. As relações do homem com o meio ambiente e a necessidade de proteção das bacias hidrográficas também são assuntos que serão abordados no encontro, que contará ainda com a participação dos atingidos pelo crime ambientais, como com o rompimento das barragens de Fundão e de Brumadinho. Sou de Linhares e a nossa população ribeirinha sofre até hoje com as marcas deixadas pelo desastre. Pescadores perderam sua única fonte de sustento. Pequenos produtores viram suas terras serem invadidas pelas águas com rejeitos e muitos que viviam do turismo em regência tiveram que fechar as portas. Dito isso, reforço que esses debates e reflexões que são feitas aqui nesta casa durante toda a semana são de extrema importância para a proteção dos nossos rios. Deixo aqui o meu convite para que todos os capixabas participem e nos ajudem a construir uma relação mais respeitosa, não apenas com o Rio Doce, mas com todo o meio ambiente. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Durão. Com a palavra, o deputado Marcelo Santos. Com a palavra, o deputado Marcos Garcia. Com a palavra, o deputado Marcos Madureira. Com a palavra, o deputado pastor Marcos Mansur. Com a palavra, o deputado Renzo Vasconcelos. Com a palavra, o deputado Sérgio Majeski. A deputada Raquel declinou. Já havia comunicado à mesa. Meus cumprimentos ao deputado Bruno Lamas, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários desta casa. Só um minutinho, deputado Majeski. Sim, deputado Teodorico Ferraz. Eu vou voltar o tempo de Vossa Excelência, tá bom? Então, cumprimento o deputado Bruno Lamas, que preside a sessão nesse momento, os deputados que estão aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários desta casa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias, os funcionários do Estado e também a escola e os alunos que estão aqui hoje nos visitando.
Mais uma vez eu reforço aos funcionários do Estado que nós dependemos do presidente da Assembleia para colocar o projeto para votar. Nós não temos autonomia para nós colocarmos esses projetos para votar. Nós estamos começando hoje, e bom que nós temos alunos hoje nas galerias, nós começamos hoje a Semana da Água no Brasil, porque amanhã, dia 22 de março, se comemora o Dia Mundial da Água. O planeta Terra, às vezes as pessoas dizem assim, o planeta Terra deveria se chamar planeta Água, em função de que aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por água, ou seja, existe uma quantidade de água muito grande no planeta. No entanto, do total de água existente no planeta, apenas aproximadamente 3% é constituído por água doce, deputado Hércules. 97% do total da água existente no planeta é de água salgada, ou seja, água que não pode ser utilizada para o consumo humano, para a irrigação, ou seja, para as principais atividades econômicas. É óbvio que as águas oceânicas são extremamente importantes também, porque são fontes de alimentação, né, por causa da pesca, são importantes para o meio de transporte, são fundamentais para manter a temperatura e o nível de chuva no planeta, mas a água do mar, ainda que nós tenhamos hoje, né, já tecnologias como a dessalinização da água, que é usada por alguns países, como Israel, mas são processos extremamente caros. Então, assim, o volume de água doce disponível à humanidade é muito pequeno, é de aproximadamente 3%. E, além disso, desses 3% de água doce, quer dizer, da menor parte, né, da água disponível, 29,7% estão em aquíferos, quase 70% em calotas polares e apenas 0,5% em rios e lagos. Ou seja, do total de água doce, que são apenas 3% total de água, 1% aproximadamente é formado por águas de rios, lagos, aquíferos, ou seja, água que a gente possa utilizar. E essa água está muito mal distribuída pelo planeta, doutor Hércules, e muito mal distribuída também pelo território brasileiro. O Brasil é um país privilegiado. Como um todo, o Brasil tem 12% do total de água doce do planeta. Isso se deve muito à bacia amazônica e aos aquíferos, como o aquífero Guarani, que abrange áreas do sudeste, sul e centro-oeste brasileiro, e um grande aquífero que existe também na Amazônia, chamado de Alter do Chão. O rio Amazonas, ele, assim, para a gente ter uma ideia, né, da importância, do tamanho dele, o rio Amazonas despeja nos oceanos 20% do total de água que todos os rios do mundo despejam. Mas está na Amazônia, quer dizer, é uma água que em grande parte o resto do Brasil não pode se utilizar. Quando a gente fala da água do restante do país, as regiões mais populosas do Brasil são justamente aquelas que menos água têm. E esse volume pouco disponível de água nas regiões mais populosas do Brasil, em parte está relacionado à poluição, à degradação e à má utilização dessas águas. Se a gente pegar a questão do Espírito Santo, que é um estado pequeno, não tem nenhuma grande bacia, assim, como eu sou professor de geografia, né, e aqueles que lembram, já têm estudado em geografia, a gente pode classificar as bacias brasileiras como bacias primárias e bacias secundárias, ou grandes bacias e pequenas bacias. Nós não temos nenhuma grande bacia que corta o Espírito Santo. As grandes bacias são o Rio Amazonas, o São Francisco, o Araguaia Tocantins, Paraguai, Uruguai, o Rio Paraná, esses formam as grandes bacias. Nós temos várias pequenas bacias que cortam o Espírito Santo, como a Benevente, Cricaré, Rio Doce, que é a maior do Espírito Santo, Rio Jucu, Santa Maria, Itabapoana, são alguns dos rios que cortam o estado. Se a gente falar em importância de abastecimento, os dois rios mais importantes do Espírito Santo são o Jucu e o Santa Maria. Isso porque, para além do fato de que esses rios abastecem regiões na área serrana, por exemplo, o Rio Santa Maria, deputado Bruno, você me dá mais um tempinho só para eu concluir? O Rio Santa Maria nasce lá no município de Santa Maria de Atibaia. Ele corta o município de Santa Maria, o município de Santa Leopoldina, Cariacica e deságua aqui na Baía de Vitória. O Jucu tem duas nascentes, uma no município de Venda Nova, outra no município de Domingos Martins. Corta esses municípios, o município de Viana, e deságua aqui também
na Baía de Vitória, no caso em Vila Velha, né? E esses dois rios são responsáveis por abastecer cerca de 50% da população do estado, porque 50% hoje da população do Espírito Santo vive na Grande Vitória. E a maior parte dessa água vem do Jucu e do Santa Maria, mais do Jucu do que do Santa Maria. Ambos amplamente degradados. E apesar da gente falar anualmente, né, e se discutir muito sobre a preservação, recuperação dos rios, quando a gente pensa, deputado Bruno, quais são os projetos efetivos de recuperação desses rios em andamento? Quase nada. Recuperação de mata ciliar, dragagem desses rios, despoluição, nada praticamente tem sido feito. Lá nos anos 80, os pesquisadores diziam que a Grande Vitória teria problemas de abastecimento de água até o começo das décadas do ano 2000. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque nós não temos como tirar água de outro lugar. Nós dependemos da recuperação do Jucu e do Santa Maria, assim como outras regiões dependem das demais bacias. E quase nada tem sido feito nesse sentido. Nós temos aqui no estado o Fundágua, nós temos o Reflorestar, que são programas e fundos para esse fim, mas que muito pouco disso tem sido utilizado. Então, assim, ou a gente se conscientiza da importância da recuperação das nossas nascentes, da recuperação das nossas bacias, ou todas as regiões do estado, sobretudo a região metropolitana da Grande Vitória, estava fadada à falta de água, sim. Muito obrigado, deputado Bruno. Obrigado, deputado Majewski. Nós queremos, então, cumprimentar em nome de todos os parlamentares, deputados e deputadas, o Centro Educacional Vicente Pelicioni, que é de Cariacica. A escola faz 25 anos de existência. Os alunos vieram, além de conhecer a Assembleia Legislativa, a Escola Legislativa, vieram participar do evento da CIMP do Rio Doce e da Coordenação Especial de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa, dentro da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. São aí liderados, monitorados pela professora Sheila. Educar é colaborar com Deus, né, professora Sheila? Sejam sempre bem-vindos. Olha, presidente. Pois não, deputado Hércules. Eu quero parabenizar o deputado, nosso professor Sérgio Majewski, pela aula de geografia que ele deu aqui agora, e os alunos também puderam, assim como nós, aprender muito do que ele nos ensinou agora. Parabéns, professor Majewski, nosso professor. Obrigado. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Com a palavra o deputado Torino Marques. Faltam 9:45. Boa tarde ao público que nos assiste, os internautas, também os deputados que estão na Casa de Leis aqui, os deputados que estão de forma virtual, e os alunos da Vicente Pelicioni. É isso mesmo? É isso? Aquele abraço. O futuro é hoje. O futuro são vocês. Que Deus abençoe. Um abraço especial para a Sheila Caetano também, a professora Santa Cecília, CEVIP. É isso mesmo, deputado Bruno? É isso mesmo, né? É o que está aqui. Então tá, parabéns pela presença de vocês. Eu quero mandar um abraço especial também ao grupo da Cefaz, que está aqui na Assembleia Legislativa, pessoal dos servidores da educação, da Prodeste também, o Instituto Jones Santos Neves, o Mussula, que é o presidente do sindicato, não é isso mesmo? Mussula. Então, aquele abraço muito grande aí ao meu querido amigo Mussula. Mussula, isso mesmo. Do Sindipd do Espírito Santo, Luiz Carlos Mussula, lá de Vila Garrido, da onde eu sou, vim do Garrido, ali na subida depois da escola Adolfina Zamprogno, estudamos a Adolfina Zamprogno juntos, ali na subida do Morro do Garrido, ali no Bar do Rael. Você morava lá embaixo no início, Sabará, não é? Tá certo. Grande querido. Aquele abraço, viu, Mussula? Olha, pessoal, não é de hoje que venho trazendo aqui neste plenário denúncias de irregularidades, e muitas, no governo do Estado, inclusive com o uso dos recursos da pandemia do coronavírus.
Para começar, queridos amigos, o governo federal contabiliza o envio de 16 bilhões e 100 milhões de reais para o estado do Espírito Santo, cifra que o governo estadual reduz a meros 2 bilhões e mais uns trocados, né? A pergunta que não quer calar, sendo 2 ou 16 bilhões, eu quero saber, gastou em quê? Não fez hospitais de campanha, não comprou vacinas nenhuma, somente o governo federal, não tomou outras providências de vulto para o combate à pandemia. Falou e continua falando, mas o capixaba continuou morrendo vítima dessa tragédia. Na contramão do sofrimento do nosso povo, o governador aproveitou-se para fazer sua política. Lembro que alguns deputados aqui desta casa, inclusive eu, fomos percorrer os hospitais para levantar informações sobre a pandemia. Quero que vocês se recordem disso. Fomos imediatamente acusados de irresponsáveis, de invasores de hospitais, de negacionistas, de tudo quanto puderam nos acusar. O governo não respeitou a lei, isso é lei. Nós, deputados, temos a obrigação de fiscalizar. Não é a favor algum o deputado acompanhar o uso de dinheiro público. Não é invadir competência, não. Eu fui eleito para isto e fomos cumprir sim, cumprir o nosso papel. Vendo o que aconteceu depois, é de se perguntar, havia algo para esconder? Eu pergunto ao senhor. Não quero apontar o dedo, acusar a esmo, mas a julgar pelo estilo político do governador Renato Casagrande, de fazer cara de bonzinho pela frente e atirar por trás de forma covarde, já antevíamos que aquelas palavras mansas, com um cobertor de honestidade, não explicavam tudo. Há um ano, aqui dessa tribuna, quando veio prestar suas contas em 2020, Casagrande saiu-se muito bem, pegou a desculpa favorita do momento e devolveu a bola quicando na porta do gol. Tudo fake, disse ele, mas a verdade venceu a mentira e Casagrande foi atropelado pela verdade. Naquele momento, dia 6 de julho do ano passado, lembro que o jornal Folha Vitória, um dos mais lidos do estado e respeitado, publicou reportagem com o governador tentando se desvencilhar de acusações. O estado tomava conhecimento de que uma compra de álcool gel tinha sido superfaturada. O preço foi além de 6 milhões e 300 mil reais, com uma empresa que estava sendo investigada pela Polícia Federal. Em sua defesa, o governador ainda citou os Ministérios Públicos Federal e Estadual, além da Defensoria. De lá para cá, a situação só piorou. Surgiram mais denúncias como o vexame do contrato do Detran para a implantação do cerco de inteligência na Grande Vitória. Enfim, tudo que sofremos foi muito desgaste por denunciar lá atrás, agora vai se confirmando que nós tínhamos razão. Só para complementar, senhor presidente, infelizmente para o governador e mais infelizmente ainda para o nosso estado do Espírito Santo, tudo isso é a mais pura verdade. Um desgoverno que nós temos no Espírito Santo que tem muito a se explicar. Não vejo a hora da prestação de contas de Vossa Excelência aqui na Assembleia Legislativa. Quero ver as suas respostas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o deputado Ferraz. Vossa Excelência me chamou, eu tentei falar e não consegui. Deputado Ferraz. Só levantar uma questão de ordem. Deputado Ferraz. Sim, eu te ouço, deputado. Vossa Excelência me chamou. Eu gostaria que Vossa Excelência, que está na presidência, por gentileza, eu apresentei um projeto, já tem mais de um ano, e parece que empacou lá na Comissão de Justiça, permitindo que os servidores e os professores possam participar da alimentação escolar. Esse projeto, eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse à Comissão de Justiça e devolvesse ao plenário para nós podermos votar esse processo, esse projeto, que dá mais alta importância para a educação, especialmente para os servidores e para os professores. Obrigado, Bruno Lamas. Vossa Excelência, que é um grande defensor da escola e dos professores, me ajude a colocar esse projeto que está em tramitação e já com prazo vencido na Comissão de Justiça. Obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Eu solicito à Secretaria da Mesa que traga esclarecimento em relação ao fato narrado pelo deputado Teodorico Ferraz,
junto à Comissão de Justiça, em relação ao trâmite da matéria. Próximo orador inscrito, deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Estou presidindo a sessão. Próximo orador, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, as minhas palavras são de respeito aos funcionários públicos que estão aqui. Na minha vida toda de parlamentar, desde a época em que a gente se encontrava como deputado federal, eu jamais votei uma proposição contra funcionário público. Vocês têm que ser respeitados e as suas demandas têm que ser colhidas na medida do tempo de vocês e não na medida do tempo do governador ou quem esteja aqui fazendo a vontade do governador. Se vocês acham que é melhor votar o PL 89, o 90 e o 9, separado dos demais, são 11 PLCs, que possam fazer isso, eu não vejo obstáculo nenhum, senhor presidente. Não tem obstáculo nenhum para fazer essa coisa mais simples do mundo. Eu acho que o som não está chegando legal aqui, Luciano. O som está meio abafado aqui, Luciano. Mas, enfim, tenho o meu respeito, a minha consideração. Até durante a reforma, eu votei contra a reforma. Se fui candidato a prefeito em Vitória, se eu tivesse sido eleito, eu não deixaria passar a reforma em Vitória, porque nós sentimos na pele o que é ser funcionário público. Nós temos pecha de tudo, mas não dão valor para os que realmente fazem com que a máquina administrativa ande no Estado. Já estão subvalorizados. Então, o que vocês estão precisando é de respeito, coisa que até agora o governo Casagrande não está fazendo com a categoria de vocês, com as categorias que estão aqui representadas. Tem diversas categorias aqui, da educação, Prodeste, Cefaz, Instituto Jones, Polícia Penal e as demais que eu não pude relacionar aqui, mas que eu tenho o maior respeito e eu vou votar conforme a indicação de vocês. Eu não lambo as botas de governador nenhum. Estou aqui para servir ao povo. E é justamente isso que eu quero concluir o meu pronunciamento, senhor presidente, que tem 2 anos que o governador jogou a imprensa contra nós, que mostramos a verdade para o Estado do Espírito Santo. Tem 2 anos que algumas poucas pessoas dentro do Ministério Público tentaram nos atacar, tentaram atacar o deputado Carlos Von. Lembra quando nós fizemos as denúncias das tendas superfaturadas, do álcool em gel? Olha quanto tempo, né? 2 anos. Chegou agora. Infelizmente, chegou agora porque nós tivemos que recorrer ao Ministério Público Federal. Nós fizemos a denúncia do pendrive, aquela denúncia, deputado Torino. Vossa Excelência estava conosco. 40 milhões de reais iam ser entregues à máfia do governador para fazer campanha. Nós botamos o pé na porta, o deputado Carlos Von foi praticamente achincalhado por algumas pessoas dentro do Ministério Público, que a verdade está vindo agora. A verdade está vindo agora. O que esse governo está fazendo com o Estado do Espírito Santo é uma vergonha. Durante tanto tempo, nós custamos a recuperar a imagem do Espírito Santo, que era um Estado manchado por corrupção, e tudo que foi construído está sendo destruído por essa gestão perniciosa, que só pensa em fazer fortuna para os seus, uma pequena quadrilha que tomou conta do Palácio Anchieta, e hoje está a cada dia mostrando a sua cara. Foram 2 anos que nós aguentamos firmes, palavras até mesmo ofensivas por parte da imprensa, e nós respeitamos. Palavras difíceis que falaram contra nós, nos chamaram de invasores de hospital, mas nós estávamos certos.
Nós estávamos certos. Ainda tem mais coisas a vir, senhores deputados. É porque nós temos o zelo e o cuidado para que na hora certa o Ministério Público Federal haja, a Polícia Federal haja, e não, infelizmente, alguns poucos componentes de instituições consagradas no Espírito Santo, que deveriam zelar pela coisa pública, mas infelizmente resolveram também, como algumas pessoas que deveriam estar do lado do povo, se subordinar ao governo Casagrande e lamber as suas botas. Hoje a gente vê que os funcionários públicos só estão querendo ser lembrados e reconhecidos. Coisa trivial, não é nada impossível, ninguém aqui quer ganhar igual o Marajá, não. Quer ser só valorizado, mas aí o governador coloca o pé na porta e os fantasmas legislativos não querem votar algo que a categoria quer votar. Obrigado, presidente. Com a palavra o próximo orador, deputado Carlos Von. Senhor presidente, cada dia fica mais claro para a população capixaba que esse governo, o governo do Casagrande, é um governo altamente corrupto. E nós, como disse muito bem o deputado Capitão Assunção, estamos denunciando isso há mais de 3 anos. Denunciamos lá atrás o pendrive, que claramente um desvio de uma licitação de 140 milhões, onde 40 milhões de reais iria para o bolso de membros do governo estadual. Denunciamos o caso escandaloso da Salvador, onde uma empresa pequena de terraplanagem, onde tem fortes indícios do presidente do Bandes ser um sócio oculto deles, ganhar um contrato milionário para higienizar, desinfectar os terminais e os ônibus do Espírito Santo. Assim, uma coisa absurda. E nós cansamos de denunciar isso ao Ministério Público Estadual e tudo sendo arquivado. E, ao mesmo tempo, quando é feita uma denúncia anônima contra a gente, sem apresentar provas, sem nada, várias diligências são feitas. Então, não pode acontecer isso numa instituição tão respeitada como o nosso Ministério Público. Nós temos que tratar todos de forma igual. E agora, o caso escandaloso do álcool gel. Em plena pandemia, milhares de pessoas morrendo, sem leitos de UTI nos hospitais, e esses vagabundos aí roubando dinheiro público na cara dura. E nós também denunciamos isso já em 2020. Eu, Capitão Assunção, Torino Marques, Danilo Baense, o ex-deputado Pasolini e Vandinho Leite. Já em 2020, há 2 anos atrás quase, nós denunciamos esse escândalo do álcool gel, envolvendo inclusive membros do alto escalão do governo e membros da executiva estadual do Partido Socialista. Nós temos certeza que agora, com a OAB, eu quero aqui parabenizar o presidente da OAB, o Risque, que ingressou com 2 ações populares na Justiça Federal. Nós vamos ter ainda mais resultados, nós vamos conseguir mostrar que a nossa fiscalização foi bem feita e que vamos conseguir recuperar, sim, todo esse recurso público que foi desviado e parar na mão desses bandidos que estão aí ocupando cargos públicos no governo do senhor Renato Casagrande. Quero parabenizar o deputado Capitão Assunção por toda a sua luta. Há 3 anos, assim como ele disse, nós sendo perseguidos por instituições que são instituições admiradas, respeitadas pelo nosso povo. E aqui eu não me refiro à instituição, nós temos que nos referir a pessoas que estão nessas instituições, porque a imensa maioria dessas pessoas são pessoas sérias, mas infelizmente tem uma minoria que trabalha como advogado do governo estadual. Governo esse que a população está descobrindo hoje ser um governo altamente corrupto. E volto a repetir, mais coisas estão por vir muito em breve e nós vamos continuar o nosso trabalho de fiscalização. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo.
próximo orador inscrito, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagung. Deputado delegado Danilo Baense. Deputado doutor Hércules. Declinou. Briga essa aí. Senhor presidente, prezados colegas deputadas e deputados, quero me dirigir inicialmente aos servidores da casa, à televisão, a Gisele, que está agora falando, fazendo sinais para a comunidade surda, Eliana também está presente, as duas estão revisando ali. Importante esse trabalho de inclusão. Eu quero mandar um abraço a todos que estão aqui presentes, dizer que o respeito que nós temos por todos e dizer ao meu amigo Luiz Carlos Rangel, eu já conversei com ele, Rangel, pode naturalmente contar com o nosso apoio, mas na verdade o projeto não está na pauta. Assim que o projeto estiver na pauta, nós estaremos apoiando, com certeza. Lembrar que não é o deputado que faz a pauta. O deputado está aqui querendo votar a favor, votar contra, enfim, nós queremos votar. Então, essa é a minha mensagem, dizer o respeito que eu tenho por todos e da admiração também do trabalho que vocês fazem no Estado, que é inegável o que vocês produzem para o Estado. Então, na verdade, nós temos que apreciar isso. Nós temos que votar e pode contar naturalmente com a nossa luta aqui. Hoje é Dia Mundial da Síndrome de Down, data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down, para garantir que essas pessoas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas têm. É essencial que bebês e crianças com síndrome de Down sejam acompanhadas desde cedo com os exames para diagnosticar quanto aos, enfim, os direitos que elas têm, e a normalidade, como cardiovasculares, gastrointestinal, endócrinas, auditivas e visuais. Então, síndrome de Down, quanto mais cedo diagnosticar essas doenças que poderão ser desenvolvidas, o tratamento naturalmente será muito melhor. E essas pessoas vão sofrer muito menos e os pais também. O tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Então, quanto mais cedo você diagnosticar essa possível doença, você vai evitar muito sofrimento, não só da pessoa, mas também da família. Parabéns a todas as APAES. Quero, nesse momento, abraçar o nosso presidente da Federação das APAES, que tem feito um trabalho admirável, e todos os apaianos, todos aqueles que vêm desenvolvendo esse trabalho importante. O professor Majewski deu uma aula aqui sobre geografia, sobre rios, sobre águas. Amanhã é Dia Mundial da Água, 22 de março. A gente fazia, Rangel, lá em Vila Velha, você sabe disso, a descida do Rio Jucu para mostrar a violência que o Rio Jucu sofre.
Nós já fomos com a televisão lá, São Paulinho do Aracê, primeiro nascente do Rio Jucu. Teoricamente, ele vai perder aqui a eleição para a norma. Alguém entrou no ar aí, por favor, desliga o microfone, algum colega. Já foi desligado já. Obrigado. Então, a gente fazia de Cida do Rio Jucu toda a proximidade, o domingo mais próximo do dia 22 de março. Infelizmente, por falta de apoio do poder público, essa descida não está sendo feita mais. É lamentável que esteja acontecendo isso. O poder público tem que ajudar, porque o máximo de respeito que eu tenho pela CESAM. Mas a CESAM não pode só vender a água, não. A CESAM tem que fazer prevenção, especialmente, igual o professor Magés falou aqui, mata ciliar. Você desce, faz a descida do Rio Jucu para você ver quantos esgotos, chiqueiro, curral jogando todos os excrementos para dentro do Rio Jucu. Nós tomamos água no Rio Jucu, com o Alexandre, que foi lá aqui da TV Assembleia filmar, tomando água na folha de inhame, igual a gente fazia na roça. Quero ver tomar água no Rio Jucu, lá na boca da barra. Você vai tomar um copo d'água, você vai cair para trás, você vai cair para trás morto. Então, nós temos que preservar, assim, não só o Rio Jucu, mas o Rio Santa Maria, que são os dois rios que nascem aqui no Espírito Santo, que abastece especialmente a Grande Vitória. Obrigado, presidente Rangel. Receba o nosso abraço e todas as pessoas que estão junto com você. Obrigado, deputado Dr. Ex. Deputado Teodorico Ferraz, ele trouxe à mesa uma questão de ordem. Nós já temos aqui, deputado Teodorico, a resposta a Vossa Excelência, que o requerimento 09/2022, de sua autoria, que trata do projeto de lei 949, que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar aos professores e demais servidores da educação em efetivo exercício da escola pública, ele foi deferido pela mesa e estará amanhã no expediente da sessão. Tá bom? Muito obrigado, meu presidente. Obrigado. Meu irmão Bruno Lama. Tá joia. Próximo deputado inscrito é o deputado Dr. Emílio Mameri. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Bruno Lamas, muito bem presidindo a sessão nesta tarde de hoje. Gostaria apenas de dar um parabéns ao Dr. Ex pela conquista de ontem do campeonato. O Vasco, mais uma vez, declinou da competição pelo Flamengo. E obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Próximo orador inscrito, deputado engenheiro José Esmeraldo. Boa tarde, meu amigo Bruno. Hoje eu quero me reportar, e já foi aí muito bem pontuado, né, pelo Dr. Ex, mas eu também tenho um trabalho com relação a essa síndrome. Quero me reportar ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E foi com muito prazer e satisfação que eu fui o autor responsável pelo requerimento junto à Assembleia Legislativa para a imunização prioritária das pessoas com síndrome de Down no estado do Espírito Santo. Tenho contribuído, através das minhas emendas parlamentares, para garantir melhores qualidades de vida para o tratamento, né, dessas pessoas que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa consideração. No Brasil são aproximadamente 300 mil pessoas que têm a síndrome de Down. E, como deputado, sempre irei contribuir para que essas pessoas possam viver em condições boas condições, né? Para isso a gente tem que ajudar as instituições. É o que eu tenho feito. Eu passei 50 mil para Cariacica Down e
para mim, uma felicidade muito grande. Mas eu quero me referir hoje, principalmente, a um país, e era bom que todos falassem também, que está sendo destruído pelo Putin, né? O presidente da Rússia, um louco, cara da KGB, um psicopata que está matando milhares de pessoas num país de 34 milhões de habitantes, a Ucrânia. Nossos sentimentos para todos aqueles que, infelizmente, estão indo a óbito em função da artilharia, dos foguetes, de tudo quanto é tipo de bomba, destruindo um país, conforme diz, de 34 milhões de habitantes. Esse Putin merecia, com certeza, um castigo supremo, porque nós estamos vendo mais de quase 4 milhões de pessoas foram desalojadas das suas residências, indo para outros países somente com a roupa do corpo, porque não dá tempo nem de pegar a pasta de dente, essa que é a verdade. São milhares de pessoas que já morreram, infelizmente outras irão morrer, em função desse bombardeio constante de mísseis supersônicos, né? De bombas, artilharia, aviação, né? Todo o aparato militar da Rússia está ali descarregando em cima de um país democrático. O Putin é um antidemocrático, é um homem que quer que não haja liberdade, e a Ucrânia quer a liberdade, enquanto que Putin não quer. Haja vista que os próprios jornalistas lá da Rússia pediram demissão em função de não aceitar a determinação desse louco, aonde queria que a imprensa fizesse as matérias de acordo com a sua vontade. É lamentável. Quero parabenizar aqueles que estão na Ucrânia, da CBN, da Globo, que várias da imprensa, de uma forma geral, do mundo todo, que estão arriscando as suas vidas para nos dar as informações verdadeiras, porque estão em loco, filmando ali todas aquelas passagens, aqueles terríveis bombardeios com centenas, milhares de mortes, e os jornalistas estão ali cobrindo, fazendo a cobertura do seu trabalho. Alguns já até morreram, né? Do New York Times morreram, os dois que estavam lá fazendo a cobertura, e as bombas, elas caem dia e noite. Agora mesmo estava olhando na CBN que em Kiev, que é a capital da Ucrânia, está sob intenso bombardeio. De 10 em 10 minutos cai uma bomba, né? Uma explosão, destruindo prédio, destruindo escolas, destruindo hospital, destruindo tudo. Tem que parar esse canalha. Esse cara tem que ser parado, nem que seja na marra, porque é inadmissível que em pleno século XXI nós tenhamos uma situação dessa. É lamentável. E hoje, na segunda-feira, eu não poderia deixar de vir aqui para expressar, me solidarizar com
esse povo ucraniano, um povo trabalhador, lutador, organizado, o povo da democracia, mas o Putin não quer democracia, ele quer um Estado que ele mande e as pessoas cumpram. O ditador sanguinário, esse presidente Putin. Torço e espero que os próprios companheiros desse psicopata deponham ele lá da Rússia para que o mundo seja melhor. Inclusive ameaçando, tudo ele é ameaça, ameaçando em função do arsenal de bombas nucleares. Qualquer país que intervenha, ele vai usar o seu poderio bélico através de arma nuclear. Como um homem desse, como um louco desse, um psicopata, um cara da KGB, né? Ele pode estar no comando de uma nação. É lamentável. Eu vou ficar por aqui porque fico extremamente revoltado ao falar, né, que aqui para o povo do Espírito Santo, e não só para o Espírito Santo, mas a liberdade, ela é fundamental para todos nós. E nós queremos liberdade. Para isso, nós queremos um país democrático. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Quero aqui, antes de encerrar a presente sessão, esclarecer que a pauta e o expediente de hoje aqui votados foram protocolados anteriormente. Então, não é esse presidente em exercício que determinou a pauta da sessão de hoje, só para esclarecer e não pairar dúvidas. E diante dos manifestos aqui de votação dos projetos, que a gente também endossa e reforça. Também quero fazer um convite. Na próxima quarta-feira, dia 23, será inaugurado na Serra Sede, no coração da cidade da Serra, deputada Dilson, o novo posto de identificação civil, emissão de documentos, identidade, fica lá dentro do Ciretran, da sede da cidade da Serra. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados e deputadas para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a presente sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos aqui do plenário desta segunda-feira, início de semana. Hoje, 6 proposições, 6 projetos começaram a tramitar. Destaco a iniciativa do deputado Bruno Lamas, que cria a política estadual da pesca. Não está na pauta de hoje, agora precisa entrar na pauta de amanhã, ok? Ou da de quarta-feira. O projeto do Bruno Lamas, como eu disse, cria a política estadual da pesca. É o marco regulatório da atividade aqui no estado. Esse projeto vai ter um prazo de 30 dias para o recebimento de informações e de sugestões da comunidade. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem no nosso portal, na internet, no nosso portal de notícias e nas redes sociais, e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.